Fazer o bem. Ah, como é importante nós podermos fazer o bem às pessoas, aqueles que precisam, aqueles que se encontram em situações difíceis. Como é importante nós termos e reconhecermos aqueles que são próximos de nós e que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Eu espero tanto em Deus cumprir esse propósito, porque eu sei que à medida em que eu faço isso, à medida em que nós servimos, realmente nós ficamos assim, somos mais abençoados. Havia um cântico antigo que nós cantávamos quando jovem ainda, que dizia assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser carinhosas ou caridosas. É tão, tão lindo isso, é tão importante. Jesus então conta aquela história tão linda do bom samaritano, falando que um homem, uma pessoa passou pela estrada e foi assaltada, machucada, pisada e deixada de lado. E por ali passou um religioso, um sacerdote, que olhando o homem, virou-se para o outro lado, passou de lado, de longe dele. Da mesma forma, um levita, também um religioso, olhou para aquele homem e passou longe dele. Porém, um samaritano era aquele que não era reconhecido, não é reconhecido pelos judeus, né? Alguém deixado de lado. Mas este samaritano, ele olhou para aquele homem caído e foi até ele. Ele derramou óleo sobre suas feridas, vinho, e tratou dele, e viu que a situação dele era tão grave que colocou ele sobre o seu animal. E que vale dizer, levou no seu carro até um hospital, até uma hospedaria. Chegando lá, ele deu dinheiro para o dono daquela hospedaria e disse para ele: olha, eu tenho um compromisso, eu tenho uma viagem, mas por favor cuide deste homem, e quando eu voltar eu pagarei o que faltou, mas cuide bem dele. Sabe, irmãos, isso é tão lindo. Jesus então perguntou quem foi o próximo daquele. Foi aquele que exerceu misericórdia. Então, e ele diz para aquele homem: vai, faça o mesmo. Faça o bem sem olhar para quem precisa dele. Quem precisa, você deve procurar fazer o bem. Eu gostaria tanto de ter a cada dia um coração assim, um coração bondoso para fazer o bem àqueles que precisam, àqueles que carecem da minha ajuda e que eu possa servir. Eu creio que não há coisa melhor do que essa, não há coisa melhor do que poder fazer o bem. E eu quero desafiar você também a fazer isso. Lembre-se, fazer o bem, quem ganha é você. Quando nós fazemos o bem para alguma pessoa, é claro, irmãos, nos dias atuais, nos últimos dias, como disse o Senhor Jesus, por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós vivemos um tempo assim. Às vezes encontramos com pessoas na rua que nos pedem dinheiro, mas nós não podemos dar. Esses dias, um jovem, e chegou, pediu dinheiro e foi na cara dura. Ele pediu dinheiro dizendo: eu sou viciado na bebida e eu não tenho, falta um pouco para mim comprar uma bebida ali. Então, como eu posso ajudar? Como eu posso dar dinheiro para ele? O que eu posso fazer é fazer uma oração, é dizer: jovem, Jesus pode te libertar, né? Se houver essa oportunidade, se houver esta abertura, nós podemos dizer: Jesus pode te libertar, Jesus pode tirar você desta condição horrível, e isso é o melhor que a gente pode fazer. Mas hoje eu quero relembrar essa história do bom samaritano para dizer para mim e para você: é bom fazer o bem, faz bem fazer o bem. Use o que você tem para fazer o bem. Isto faz muito bem a mim e vai fazer bem a você também. Amém? Desculpe de tantas trocadilhas, né? Que Deus abençoe tua vida. Eu quero ter um tempinho de oração, se você puder. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Eterno, somos tão gratos porque o Senhor é fonte de amor, fonte de graça, fonte de bondade. O Senhor, meu Deus, tendo um único filho, deu ele por nós, para a nossa salvação.
Então, certamente o Senhor deseja ver em nós o mesmo coração bondoso, um coração caridoso, um coração que quer fazer o bem. Ajuda-me a ser assim, ajuda-me a agir desta maneira. Eu te peço, meu Pai, peço por minha vida, sim, meu Pai. Peço que o Senhor me mostre e me ajude a ser a cada dia bondoso e caridoso. Da mesma forma eu oro por esses meus irmãos, irmãs, amigos que estão nos ouvindo. Senhor, que unidos a Ti, unidos a Jesus, nós possamos fazer o bem para a glória do Teu nome. Eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Receba o nosso abraço.